4 verdades bíblicas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo assim se pronuncia: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Prezados ouvintes, a palavra Bíblia é uma palavra de origem grega, biblion, que significa pequena coleção de livros. E, na verdade, a Bíblia tem 66 pequenos livros. É dividida em duas partes. A primeira parte é chamada Antigo Testamento, ou Escrituras Hebraicas e Aramaicas. Tem 39 livros, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, escrito na língua grega, tem 27 livros. São 66 livros inspirados. O salmista, o escritor do livro de Salmo, no Salmo 119, diz assim no versículo 130: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Mas há pessoas que se propõem ler a Bíblia e depois de algum tempo param, colocam a sua Bíblia numa estante e nunca mais a pegam, porque dizem: é difícil entender a Bíblia Sagrada. Para nós lermos a Bíblia do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós teríamos que passar 72 horas seguidas lendo para concluí-la toda a leitura. Entretanto, quero apresentar aos nossos ouvintes 4 verdades bíblicas que, resumidas, dão para nós o tema central da Bíblia Sagrada. Não é com isso que você não precise ler a Bíblia, mas que ela possa ter importância para você, de modo que possa examiná-la. Então, 4 verdades. A primeira delas é que Deus ama você. Está no livro de João, o 4º Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a primeira verdade da Bíblia Sagrada. Esta verdade permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A segunda verdade que nós encontramos na Bíblia é que todos nós dizemos ou pensamos coisas que são erradas, e que esse proceder nosso é chamado de pecado. E aí diz a Bíblia Sagrada que o pecado nos afasta, nos separa de Deus. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, quando o casal desobedeceu a Deus e ambos foram postos fora do Jardim do Éden, impedidos de entrar naquele jardim de delícias que havia sido preparado para eles. De modo que no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, declara assim: todos pecaram
e estão separados da glória de Deus. Essa é a nossa situação, é o nosso problema. Sabemos pela Bíblia que Deus é perfeito, é santo, e nossos pecados então nos afastam, nos separam de Deus. É o que nos diz o mesmo escritor Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. O salário do pecado é a morte. A palavra morte significa separação. Quando se morre fisicamente, a alma, o espírito se separam do corpo. Quando o homem vive fisicamente, mas não se importa com as coisas de Deus, está separado de Deus, e isto é considerado morte, embora, como dissemos, vivo fisicamente. E por fim tem a morte chamada a morte eterna, que é o banimento, a separação do ser humano quando morre separado de Deus aqui na terra. Agora, a grande notícia que nós tomamos conhecimento, que é a terceira verdade, é que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para, através dele, pela obra que ele veio realizar, nós pudéssemos ter contato, comunhão com Deus, e esta barreira fosse destruída. Então Jesus é o Filho de Deus, que veio viver aqui uma vida sem pecados, morreu na cruz para pagar o preço da nossa redenção. É o que nos fala Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E Jesus Cristo não ficou morto como os grandes fundadores de religião. Diz a Bíblia no capítulo 24, versículos 1 a 3 do livro de Lucas, o terceiro evangelho, que quando as mulheres foram ao sepulcro levar especiarias para jogar sobre o corpo de Jesus, encontraram o túmulo vazio. O túmulo estava lá, mas não estava o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, admiradas, quando dois anjos disseram: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então Jesus, durante seu ministério, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus o ama, prezado ouvinte, deseja que você seja seu filho, filho por adoção. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, de se fazerem filhos de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 13. Repetindo estas três verdades para chegarmos à quarta final verdade. Deus ama você. Nós vivemos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar os pecadores e pagou o preço da nossa redenção na cruz. E agora, a quarta verdade da palavra de Deus é que Jesus nos convida para nos salvar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós aceitamos este convite, Jesus passa a morar em nossos corações. Está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Importante é termos Jesus morando em nossos corações, porque ele habitando em nossos corações, ele impede que outro venha a habitar, porque Jesus habita sem outros inquilinos, que nós sabemos que são os demônios que querem se apossar da vida das pessoas e destruí-las e derrotá-las. Aceite estas 4 verdades da palavra de Deus. E assim você estará fazendo a vontade de Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo em Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente instruído ou instruída para toda a boa obra. Que seu coração possa receber estas palavras. Amém.